Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai entrar em contato com você. Bem-vindo ao Sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. Olá, como CP, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. É um prazer, uma felicidade muito grande poder estar aqui mais uma vez e trazer um devocional para como CP. Amém. E a palavra que eu trouxe hoje está em Números, no capítulo 23, no verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia. Meus irmãos, eu leio esse versículo e eu sinto um aconchego, um abraço do Senhor, né? Pois Ele é um Deus que o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Aqui nesse verso, ele destaca a fidelidade do Senhor para conosco. Ele não é como humanos, né, que pode mudar de ideia, que mente, que inventa, né? Ele é sempre fiel às suas palavras, às suas promessas. E nesse versículo, ele oferece aqui confiança e esperança a nós, pois nos garante que as promessas do Senhor são fiéis e que ele sempre cumprirá o que promete. Aqui nos assegura que as promessas e o caráter de Deus permanecem constantes ao longo do tempo. Amém? Isso, meus irmãos, é crucial para a nossa fé, porque significa que o Deus que foi fiel a Israel é o mesmo Deus que é fiel a nós hoje. É o mesmo Senhor. Amém? Então, meus irmãos, vamos ter a certeza de que o Senhor, Ele cumpre as promessas. O Senhor, Ele é fiel a nós. Então, meus irmãos, vamos adorá-lo, né? Agora nós vamos entrar para o momento dos louvores. Vamos adorá-lo com muita alegria, porque esse Deus, Ele é muito lindo. Amém? E que o Senhor fale com você hoje poderosamente. Aleluia, e que Deus te abençoe. Como CP, em mais um momento de louvor, eu quero te contar que o ser humano ele foi criado para o louvor e glória do Senhor Jesus, o nosso Deus. E lá em Efésios
1, do 5 ao 6 diz: E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda a criação foi feita para louvor do nosso Deus. Que você possa, mais uma vez conosco, como comunidade, louvar ao nosso Deus. Fique agora com o momento do louvor. Como CP, vamos louvar essa canção, que você possa celebrar o Senhor nessa noite e dizer que você veio para adorar ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Glória a Deus. Persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me sentiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo.
Como CP, vamos louvar o Senhor mais uma canção e vamos declarar que no Santo dos Santos a fumaça se esconde e que a graça do Senhor Jesus nos basta. Aleluia. Que você possa meditar na letra dessa canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como os serafins te colocam junto a Ti, esconda o rosto para que vejam tua face. Aleluia, Senhor, e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
A tua presença, Pai, é o nosso prazer, Senhor Jesus. Aleluia. Declare nessa hora, a minha glória é fazer petição a ti. Aleluia, Jesus. E que de mim não vai, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como será vestido? Esconda o rosto pra que veja que não faz. Que divino Pai, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença eu me prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Pai, nos vê, Pai, aleluia, Jesus, nós queremos louvar, Pai, queremos te adorar, Senhor Jesus, agradecer, Pai, aleluia. Declare, Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Graças e paz como CP, estamos aqui mais uma vez reunidos em comunidade para o momento da oferta e nossos recursos em favor do reino. Lá em Mateus 6:33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os nossos recursos, amados, eles podem ser utilizados como uma forma de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós separamos os nossos recursos para a casa de Deus, estamos fomentando o crescimento do reino aqui na terra. E é isso que a CP tem feito, né? Essa comunidade que está crescendo, nós estamos fazendo isso, pregando a palavra de Deus. E que os recursos que você destina para a nossa comunidade são realmente empregados para a obra de Deus. E o que nós damos para Deus não nos fará falta, pelo contrário, é uma pequena semente plantada numa boa terra. Seremos alimentados com frutos que plantamos nessa terra, que mana leite e mel. Então, que vocês possam refletir, né, e abrir o coração
para essa comunidade e com os seus recursos, que você possa abençoar outras vidas, que outras vidas possam ser alcançadas através do seu recurso. E que você venha nesse momento orar conosco por este momento da oferta. Graça e paz. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo que tenho eu derramo aos seus pés. E não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus,
Como CP, vamos agora estar orando pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Pai, por este momento, Pai, tão importante, na qual nós sabemos, Pai, que é fundamental para que possamos, Senhor Jesus, continuar pregando a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar os Teus filhos, Pai, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, aqueles também que não puderam neste momento ofertar, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar condição. Pai, muito obrigada por este momento, Pai. Queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Boa noite. Olá, como CP. Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. Agradecer a Deus por esse momento, né? De estarmos aqui para mais uma palavra. Meu nome é Margarete, sou a pastora da Como CP. E estamos aqui para levar a tua palavra, Senhor. Minha sala tinha caído. Caraca. Caiu do nada? Caiu. Boa noite, gente. É isso aí, ao vivo e a cores, né? A minha sala caiu. Então, estamos aqui para trazer a palavra de Deus para vocês. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Quem gostaria... Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gostaria de se parecer com Cristo Jesus? Vamos imaginar e lembrar dele, da palavra dele, dos filmes que nós já vimos, né? Como Jesus era. Era bondoso, ele era amoroso, ele olhava as pessoas com compaixão, ele não tinha inveja, ele não tinha orgulho, ele não era avarento, e ele tinha uma fé em Deus muito grande. Tudo que ele fazia, ele falava, eu faço porque meu pai me enviou para fazer, não é? Cara, nós somos criaturas, feituras da mão de Deus. Mas muitas vezes, na nossa vida, nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos. Cara, nós achamos que sabemos tudo. Tudo. Para Deus nós não sabemos nada. Né? Para Deus nós não sabemos nada. Nós precisamos aprender. Você quer alcançar o reino de Deus? Você quer viver uma vida na eternidade com o Senhor? Porque você já viu que aqui é o começo do inferno. Mas aqui também é o começo do reino de Deus. Quando você busca o Senhor, quando você vive uma vida para o Senhor, você instala o reino de Deus na sua vida. Mas quando você não faz isso, você também está trazendo um inferno para a sua vida.
Porque viver as coisas desse mundo hoje, se for enumerar aqui, vai sair, eu vou espremer, vai sair sangue. Porque a gente sabe muito bem que está tendo muitas guerras urbanas, né? A guerra urbana nunca abandonou isso aqui. O Rio de Janeiro, outros estados vivem em guerra urbana. Quantas pessoas morrem com bala perdida, né? Mas sabe por quê? Porque o ser humano está muito arrogante. Eles querem fazer o papel de Deus, eles querem fazer o papel de Jesus. Mas, para fazer o papel de Jesus, para chegar a ser como Jesus, que é o que a Bíblia fala, né? A gente tem que mudar a nossa vida. A gente tem que transformar a nossa vida. Pedro falou assim, ó, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de eternidade. Pois é, você quer viver uma eternidade com o Senhor ou você quer viver uma eternidade com o inimigo, com o diabo, com o Satanás, lá nos quintos dos infernos? Então, é necessário mudança. A partir do momento que você aceita Cristo, você já faz parte do corpo de Cristo. A partir do momento que você se batiza, o Espírito Santo te sela. E ele vivifica o seu espírito que estava morto. Porque quando você nasce, o seu espírito nasce. Você nasce com o seu espírito morto. E é a sua alma que vai comandar o seu corpo. E a alma, todo mundo sabe, que é o centro das emoções, das paixões, dos desejos, né? da corrupção, de tudo mais. Que é o que nós aprendemos a ser e a fazer as coisas do mundo, com nossas experiências passadas, as circunstâncias que nós passamos. Então, eu quero dizer o seguinte, é isso que vocês querem? Continuar vivendo essa vida miserável, que não vai te levar a nada? Então, eu vou te dizer uma coisa. É necessário você ter um caráter cristão. E entendendo quem somos em Cristo. Quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. A questão não é o que fazemos, mas sim o quem somos em Cristo. Precisamos saber quem somos em Deus e como Ele nos vê. Como o Senhor te vê. Deus nos vê como filhos amados, santos e justos. Mas o diabo também nos vê. E é aí que a gente precisa correr atrás do nosso prejuízo. Lá em Romanos 28, 29, fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí. Deus nos criou para ser um com ele, assim como o Filho é um com ele. Então, ele espera que nós, como somos filhos dele, né? Ele espera que nós sejamos irmãos com Jesus Cristo, né? Mas para isso nós precisamos mudar. Então, no versículo 30 fala assim: e aos que predestinou, este também o chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, o sangue dele é que nos justifica. E é por isso que nós estamos protegidos. Vocês lembram lá no Egito o que aconteceu? Lá no Egito, antes da última praga acontecer, eles prepararam a saída deles. E qual foi a ordenança de Deus? De matar o cordeiro, né? Assar algumas partes do cordeiro para as famílias comerem, e o sangue do cordeiro ser colocado nos umbrais das portas de entrada das casas, para quando o anjo da morte passar, não entrar ali. Então tinha o sangue de um cordeiro ali. E nós temos o sangue de Jesus Cristo, que morreu pela nossa vida. Ele foi o cordeiro que se deu por nós. Então, já o diabo tenta nos fazer crer que somos indignos, pecadores e fracassados.
Mas, na verdade, é que somos nova criatura em Cristo, com uma identidade novinha e uma natureza divina. Ao entender quem somos em Cristo, podemos começar a viver de acordo com a nossa nova identidade. É muito difícil andar com a nossa nova identidade, mas quem não quer uma nova identidade? Você quer uma nova identidade? Então vamos ver 2 Coríntios 5:17. Eu vou ler para vocês. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo, porém, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha como Deus é maravilhoso para a gente. Olha esse versículo que ele fala. Não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, nós já nascemos pecadores. E quando nós temos entendimento do mundo, nós nos tornamos como o mundo, podre, podre, arrogantes, orgulhosos, ladrões, fornicadores. É o que o mundo é o que o mundo traz para as pessoas. Então, não imputando aos homens as suas transgressões. O Senhor não fica cobrando da gente o que nós fomos no passado. Ele esquece. O diabo que fica apontando para a gente o que nós fomos no passado. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, assim, nós podemos nos reconciliar com o Senhor. É claro que não somos perfeitos. Vai ter momento que na nossa caminhada nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas nós precisamos reconhecer que Deus é Deus e que Ele vai nos perdoar, porque o amor dele é imenso por nós. O amor dele é incomparável. O que ele enviou seu filho para morrer na cruz por nós? Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender isso. Então, vamos entender o que é o caráter de Cristo em nós, em nossa vida. É demonstrado pela nossa conduta. E o nosso comportamento também. Não adianta fluir nos dons espirituais se não temos caráter de Cristo. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Na maioria das igrejas, hoje em dia, as pessoas que vão lá só dão valores aos dons. As pessoas lá que operam milagres, que oram por cura, por libertação, vê uma pessoa possuída, vai lá, olha, a pessoa fica liberta, e aí quem está vendo em volta vai dar muito valor a isso. Nossa, aquela pessoa ali, nossa, ela é de Deus e tal. Então, muitas pessoas, quando vai na igreja, falam, ih, fulano vai estar lá hoje, eu quero estar lá com essa pessoa. As pessoas hoje em dia, nessas mega church, elas não vão por amor a Jesus, não. Elas não vão porque a figura de destaque é Jesus. Vão porque elas querem ver lá o pastor sênior, elas querem ver lá aquele pastor jovem, bonito e sênior, aquele representante daquela grande igreja. Oh, ele criou aquela grande igreja, então vamos lá, ele vai estar lá. E quando ele não está lá, está viajando, hoje o pastor não está lá, então. Então as pessoas hoje não reverenciam Jesus Cristo, não presta culto a Jesus Cristo, presta culto aos pastores sênior, aos grandes pastores das mega church. Então, assim, nós precisamos entender a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos mudar o nosso caráter. Não adianta a gente estar semanalmente na igreja se nós somos a mesma criatura semanalmente. Xingando palavrão, dando pernada nas pessoas, puxando o tapete das pessoas, né? Sendo corruptos no trabalho, entendeu? Então, com certeza, essa pessoa não tem o caráter de Cristo. Ela precisa se converter. Ela precisa ter em mente
a necessidade da mudança do seu caráter. Porque não adianta você pregar, levar milhares, centenas e milhares de pessoas ao altar, entendeu? Se você não tem um caráter ilibado. A própria Bíblia fala isso. Tem passagem da Bíblia que fala que quando a pessoa está diante de Cristo, que ele vai falar assim, não te conheço. Mas como, Senhor? Eu preguei muito, eu curei em nome de Jesus, eu libertei em nome de Jesus, ganhei muitas almas em nome de Jesus. Mas ele tinha a alma corrompida, tinha um caráter podre, sabe? E hoje em dia é difícil você encontrar pessoas honestas, honradas, com uma nova criatura. E em 1 Coríntios 13, 1-8, fala assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E o propósito de Deus é que sejamos transformados à imagem de Cristo e que reflitamos a sua glória. Olha quantas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida através desse capítulo. Gente, a vida hoje está muito difícil. As pessoas estão muito sem limite. As pessoas não têm um pingo de paciência com nada. Tudo é tiro, porrada e bomba. As pessoas estão matando por nada. Porque lhes falta o amor de Cristo. E uma das maiores profecias da Bíblia é essa, que no final dos tempos o amor se esfriará. Se esfriará. Entendeu? Então, se nós precisamos entender quem somos no Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 18 fala assim, ó, e todos nós, como rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na sua própria imagem, como o Senhor, o Espírito de Deus. O que o Senhor quis dizer aqui, né? Vocês lembram aquela passagem quando Moisés ficou 40 dias lá no monte com o Senhor, fazendo os 10 mandamentos, e o povo achou que ele tinha morrido? Pois é. Aí, quando ele desce do monte, toda vez que ele ficava muito tempo lá no monte com o Senhor, e quando ele descia, o rosto dele resplandecia de uma luz tão ofuscante que as pessoas tinham medo. Então, ele tinha que colocar um manto no rosto dele. E fazendo esse paralelo, né, com o véu do templo, que só o sacerdote podia entrar lá uma vez por ano e tinha que estar purificado, porque senão ele morria na hora. Só que quando Moisés ficava com o Senhor, ele não precisava desse manto. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, que na verdade não era um véu, uma cortina hiper mega pesada. Se rasgou de cima a baixo. Para quê? Para não ter mais ninguém entre nós e Deus. Para não ter mais ninguém entre nós e o Espírito Santo. Então nós temos esse acesso. E por que não buscar esse acesso? E por que não estar ligado ao Senhor por isso? Muitas vezes nos desesperamos e não sabemos o que fazer.
Às vezes nós corremos para as coisas do mundo, mas Deus está de olho na nossa vida. Uma hora você vai ter que tomar sua posição, não adianta fugir. Se Deus tem um propósito na sua vida, uma hora Ele vai tocar em você. Uma hora você vai ter que buscar o Senhor e mudar o seu caráter. Entendeu? Ao estudar a vida de Cristo e buscar imitá-lo, podemos desenvolver um caráter que honra a Deus. E a Bíblia nos ensina que devemos acrescentar à nossa fé a virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor. Mas quem está disposto a isso? A pessoa, quanto mais conhecimento tem, mais acha que Deus não existe. Mais acha que a ciência é tudo. Mas olha, a ciência todo dia está comprovando tudo o que aconteceu é real, é verdade. Tudo que aconteceu é verdade. Entendeu? Então, assim, a palavra Jesus Cristo viveu entre nós, morreu por nós, é verdade. Então, nós precisamos acrescentar à nossa vida a fé e a virtude, o conhecimento, a temperança, termos domínio próprio, paciência. As pessoas não têm paciência para nada. Você vê isso no trânsito. As pessoas andam tudo correndo, entendeu? Tem uma vida muito corrida e não respeita nada. Você que é pedestre, quer atravessar uma rua, mesmo se não fechada, ninguém respeita. Isso é o quê? É falta de amor, gente. É falta de amor. O amor se esfriou, entendeu? Lá em 1 Pedro 1, versículo 8, fala assim: porque essas coisas existindo em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, quando você busca as coisas do alto, com certeza você vai ter muitos frutos, mas quando você deixa sua mente vazia e é uma pessoa, sabe, sem ter o caráter de Cristo, você é inativo, você é infrutífero, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos colocar a nossa mente para funcionar, colocar as coisas de Cristo, ler a Bíblia, ler muito a Bíblia, entendeu? Para que você possa ter o conhecimento disso. Olha o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Ser cego para as coisas de Deus é você perder, é perecer, é você já sair um perdedor, um fracassado. Entendeu? Então, ó, vou repetir. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Só o diabo vai te acusar dos teus pecados anteriores, mas o Senhor não. Então, não fique cego, meu irmão. Busque o conhecimento da palavra de Deus para que você se aproxime do caráter de Cristo. Olha o 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem que buscar isso, você tem que saber o que é isso na sua vida. Então, confirmar a sua vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Porque tem pessoas que têm altos e baixos. Uma hora ela está com o Senhor, outra hora ela está sem o Senhor, e aí vivendo uma vida de fracassado, perdendo tudo, entendeu? Porque o Senhor, ele faz a pessoa prosperar. Quando você está em Cristo, você prospera. Nova criatura você é. Olha o 11. Pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você verdadeiramente quer passar uma vida na eternidade com o Senhor? Você verdadeiramente quer realmente encontrar com o Senhor um dia na sua vida? Ou se você for antes, ou se for no arrebatamento, você só precisa se preparar. Precisa procurar ser uma pessoa melhor. Lá no Salmo, tem um salmo que fala assim, ó, cria em mim. É o Salmo 51, acho que é o Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim espírito inabalável. Faça desse salmo a sua oração todo dia. Todo dia, quando eu me levanto que eu oro, no meio da minha oração tem isso. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque quando você tem um espírito inabalável, você não cai. O diabo pode fazer o que você quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com você, mas você não vai cair, você vai resistir ele e ele vai fugir de vós. Mas você, para ter o caráter de Cristo, você tem que fazer escolhas. Você vai ter que renunciar coisas, você vai ter que renunciar comportamentos, você vai ter que renunciar até amigos, que você acha que são amigos e não são. São pessoas que te levam para bem longe de Deus. E se é isso que você quer, você tem que repensar as suas atitudes, a sua vida. Mas você quer viver um propósito com Deus? Se você quiser viver um propósito com Deus, e que sejamos conforme a imagem de Cristo, né? Então, assim, lá em Romanos 8, 29, fala exatamente isso que nós lemos lá em cima. Que o propósito de Deus é que reflitamos e que sejamos conforme a imagem de Cristo, para que sejamos muitos irmãos com Ele. Então, assim, pensa nisso, irmão. Pensa nisso, comunidade querida. Você sabe muito bem, né, que nós estamos aqui para levar a palavra para você, para levar uma palavra de conhecimento para você. Lá em Hebreus 1, 3 e 4, fala assim, ó, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, assim, Deus colocou Jesus num patamar muito alto, porque ele foi capaz de passar tudo o que ele passou aqui na Terra para nos salvar, para nos libertar. Porque nós sabemos, né? O povo lá em Israel, eles iam uma vez no ano oferecer lá um sacrifício de oferta, porque para haver perdão de pecados tinha que haver derramamento de sangue. Essa era uma lei. É uma lei lá em Israel. Então, por isso que eles ofereciam os cordeiros, os animaizinhos, né? Quando eles iam lá no templo uma vez ao ano. Mas nós não precisamos nada disso. A partir do momento que Jesus morreu, ele abriu um portal para que nós diretamente falamos com o Senhor. O sangue dele nos libertou. O sangue dele, ele sofreu tanto na cruz porque o peso do pecado da humanidade estava nos ombros dele. Ele passou tudo isso por você. Tudo isso por você. E acho que é justo que você faça uma escolha para que você seja igual a Cristo, para ser irmão com Ele. Deus nos quer fazer grandes criaturas divinas. A Bíblia fala que nós somos santos. Quando sempre Jesus falava sobre nós, ou Paulo, né, ele falava os santos. Então nós precisamos ser santos. E para sermos santos, precisamos alcançar esse grau de transformação na nossa vida. Você sabia que você, sendo uma pessoa transformada no espírito, transformada de maneira poderosa, você vai alcançar muitos frutos na sua vida, muitas pessoas para o Senhor, só pela mudança do seu comportamento. Porque quem te conhecia e sabia o que você fazia, e hoje você sendo uma nova criatura, e com um caráter ilibado, buscando, né, as coisas do alto, você vai ser exemplo. Porque aonde você passar, Jesus vai estar à sua frente, a luz de Jesus vai brilhar sobre você. A luz de Jesus vai chegar primeiro na sua vida, vai chegar primeiro aonde você for.
as pessoas vão se sentir bem ao seu lado, a atmosfera vai mudar, tudo vai mudar. Por onde você andar, as coisas vão ser, o ambiente vai ser transformado. Você vai trazer paz, você vai trazer alegria, você vai trazer força. E não existirá mais medo, não existirá mais insegurança, porque você vai estar trazendo o Espírito do Senhor. Você vai estar trazendo a luz de Jesus para qualquer ambiente. Então, a Bíblia nos ensina que devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Em Colossenses 3, de 1 a 10, fala assim, ó, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa morte aqui, irmãos, é quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos batizamos, nós matamos o velho homem e nascemos uma nova criatura de Deus. Nós temos agora o Filho de Deus, como Jesus Cristo. E é por isso que ele vem dizendo todas essas coisas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Olha que coisa maravilhosa. Vou repetir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Isso é maravilhoso para quem busca as coisas do alto. Mas se você ainda não tem essa experiência, se você vive ainda com pensamentos tortos, se você vive ainda numa vida de intriga, de briga, de xingamento, de falar palavrão, sabe? De viver uma vida com muita briga dentro de casa, sem harmonia, você não está buscando as coisas do alto. Olha o que o versículo 5 fala assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Sim, a vossa natureza terrena. A prostituição, a avareza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando você não muda, quando você não procura ter uma nova criatura no Senhor, você vai viver dessa forma. Pois, olha só, vou repetir. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Foi dessa forma que a ira de Deus veio sobre Adão e Eva. Foi por isso que eles foram expulsos do paraíso. Foi expulso daquele lindo jardim que Deus fez para eles. Se não fosse eles, a nossa vida hoje era outra. Era outra. A gente ia ser um com ele desde o nascimento até a nossa morte. Nós íamos ser imortais, iríamos ser seres imortais. A partir da desobediência, passamos a ser seres mortal, passamos a viver do nosso suor, do nosso trabalho, as mulheres a sentir as dores de parto e muitas outras dores mais, né? Porque o homem perdeu a conexão com Deus. E aí, o que acontece? O diabo faz as intrigas, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Olha para a tua casa hoje. Olha para a sua família hoje. Família nenhuma é perfeita. Mas se a família está buscando isso no Senhor, tem hora que vão ficar chateados um com o outro, tem hora que a coisa vai acontecer, mas o Espírito Santo de Deus vai ali aplainar as coisas. Vamos estar com vocês. Vão estar com vocês. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Buscamos as coisas que vêm do alto. Tem um ditado popular que fala que mente vazia é oficina do diabo, né? Mas quando a gente enche a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, quanto mais isso acontecer, mais o diabo vai afastar de nós, mais ele vai perder força. Olha o versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Então, assim, as coisas velhas já passaram.
As coisas velhas já passaram. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso lar, no vosso falar. Não mintais uns aos outros. A pior coisa é a mentira. E o pai da mentira é Satanás, ele adora pequenas mentiras que não faz mal a ninguém. Pequena mentira e grande mentira, elas têm o mesmo peso, o mesmo efeito. Tenta mudar isso na sua vida, pequenas mentiras. Pequenas mentiras que não faz mal a ninguém, mas faz mal a você mesmo, porque você está se afastando do Senhor. Uma vez que vos despediste do velho homem, com os seus feitos, você vai ser uma nova criatura. E vos revestis de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não é fácil, irmão, é muita coisa. Mas no dia a dia, na sua vida, se você lembrar dessas palavras, você vai reter esse conhecimento e você vai ter um entendimento disso. E você vai não mentir mais, não vai mais pensar mal das pessoas, não vai mais julgar ninguém. Quem somos nós para julgar as pessoas? Nós não somos, nós temos que amparar as pessoas com amor, nós não podemos julgar as pessoas. Deixa isso para Deus. Nós não, mas nós julgamos as pessoas, o comportamento das pessoas, o jeito das pessoas. Nós falamos mal da pessoa. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Quando a gente fala mal de alguém, julga alguém, é como se a gente estivesse matando a pessoa. E o que Jesus falou lá em Mateus? Que os nossos pensamentos, se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já pecou. Se você pensar mal de uma pessoa, é a mesma coisa, você pecou também. E ao viver com o propósito de Deus, podemos experimentar uma vida de paz, de alegria e propósito no Senhor. Entendeu? O caráter de Cristo em nós é fundamental para vivermos uma vida que honra a Deus. Não adianta a gente ir na igreja todo domingo, louvar a Deus, cantar, se emocionar, as lágrimas descerem. Ai, eu senti a presença do Espírito Santo. Irmão, se você não tem uma vida, se você não tem uma vida transformada no Espírito Santo, você não sentiu o Espírito Santo, você só se emocionou. Só foi uma emoçãozinha. Porque é aquela coisa que eu falei lá no início, que quando você chegar lá no céu, você vai falar, não te conheço. Ah, mas eu não te conheço. Por quê? Porque a gente não tinha o cara. O que Deus vai olhar para a gente na hora, lá, é quem a gente foi aqui. Se a gente teve um caráter segundo o coração de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Você tem que entender quem você é em Cristo e desenvolver esse caráter, essa honra a Deus, e entender quem somos, e desenvolver caráter de Cristo e viver o propósito de Deus. Podemos experimentar, sim, uma vida de transformação, de crescimento espiritual. Podemos buscar conhecer e seguir a Cristo, para que possamos refletir a glória e viver de acordo com os padrões que Deus quer que nós venhamos a ser. Porque Ele tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito na nossa vida. E para poder que esses propósitos que se cumpram na nossa vida, nós precisamos estar na posição que o Senhor quer que estejamos. E então, vou te fazer um convite agora. Vou te fazer um convite agora. Você está disposto a transformar a sua vida? Você está disposto a querer essa transformação para a sua vida? A buscar uma conexão poderosa com o Espírito Santo que já está dentro de você, que se você não buscar, você vai deixar a sua alma reger a sua mente e corpo. Mas se você está em Cristo, nova criatura você vai querer ser transformada. São questão de escolhas, meu querido, minha querida. São questões de escolha. É você querer não mentir mais. É você querer não xingar mais palavrões. É quando você chegar em casa e ver que a briga está rolando, é você parar e orar e falar, Senhor, estende a tua mão aqui agora. Faz que o teu propósito se cumpra nessa família, nesse lugar.
na minha vida. Na minha vida. Porque só briga dois quando um quer. Mas se os dois estão firmados, se o casal está firmado no Senhor, eles podem estar chateados, mas vão conversar e vão se entender. E buscar uma vida ilibada, um caráter ilibado. Pode sim, você pode. Você pode ter um caráter ilibado. O meu professor do seminário, ele falava que a gente, quando fosse orar, no final da oração falava que o meu caráter seja maior que o meu ministério. E eu comecei a orar dessa forma, que o meu caráter seja maior que o meu ministério. Porque não adianta você ter um ministério se você não tem um caráter. Se você não tem o caráter de Cristo. Então eu vou orar por você agora. Você que quer transformar a sua vida, você que é membro de uma igreja, você que está numa igreja, ou você que está desviada do Senhor, eu vou orar por você agora, para que o Senhor abra o seu entendimento e para que você viva essa transformação de alegria na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento, por essa palavra. Santo Espírito de Deus, visita os corações. Senhor, tu sabe onde estão cada pessoa que ouviu essa palavra agora, Senhor. Visita cada coração, cada vida, cada família, Senhor. Cada lugar, Senhor Deus, onde a tua palavra está sendo atingida, está sendo tocada, Senhor Deus. Faz a transformação, Senhor. Transforma essa pessoa, Pai, que ela sinta desejo no coração, Senhor, verdadeiramente, Pai, de ter o seu espírito vivificado, Senhor Deus, e de comandar o seu corpo, Senhor, fazer as escolhas certas, Senhor, para ser transformados no Espírito Santo, Pai, para ser transformado, buscar o domínio próprio, a temperância, buscar uns lábios puros, Senhor Deus, guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor, buscar ser uma vida ilibada, Senhor Deus, aonde morar, onde tiver, por onde andar, as pessoas vão apontar e falar assim, aquele é um verdadeiro cristão, aquele realmente tem a personalidade de Cristo. Senhor, toca em cada coração nessa noite, Senhor Deus, ou nessa manhã, ou nessa tarde, no horário que você for assistir esse culto. Que o Espírito Santo possa fazer um mover na sua vida. E que você possa ser tocado para a honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Boa semana para todos. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amada comunidade, que palavra abençoada que a pastora Margarete trouxe para nós nesse dia. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora, pela vida dessa equipe maravilhosa da ComuCP. Essa equipe cheia de Deus, essa equipe que busca o sobrenatural. Eu quero aqui louvar a Deus por você que aceitou esse convite que a pastora Margarete fez. Né? A pastora Margarete trouxe uma palavra forte de conscientização. Ela falou que Deus nos criou para sermos um com Ele. Você já foi um com alguém? Você é um com seu esposo, um com a sua esposa? Então, é muito melhor quando o casal é um com Deus. E se você não é casado, você também pode ser um com Deus. Ele te fez para isso. Ela também falou que quando estamos nas mãos do Senhor, embaixo de suas mãos, estamos nas mãos do Senhor. Mas abaixo de suas mãos, somos purificados e justificados por causa desse sangue. Então, temos uma nova identidade. E aí, eu queria falar para vocês de um vídeo que eu vi no Instagram, que um rapaz, ele recebe um telefonema de um atendente, e a atendente fala, eu queria falar com... Aí fala o nome da pessoa. Não, essa pessoa não existe. Ué, mas o telefone é dele. Ontem eu era essa pessoa. Hoje eu mudei de nome, o nome está muito sujo. Quer dizer, a identidade da pessoa, o caráter da pessoa, quero dizer para você. A pastora Margarete falou com muito embasamento. O Senhor é aquele que muda a história, ele muda identidades. Ele apaga e joga no lago do esquecimento, mas é necessário você dar o passo, né? Para que ele venha te purificar e te justificar. Ela disse também que nós temos essa nova identidade, né? Então, que Deus está
em Cristo, reconciliando o homem. Não há mais julgamento, não há mais acusação. O Senhor na cruz, Deus em Jesus, já fez isso por você. E a sua decisão é muito mais fácil do que a de Jesus naquela cruz, quando ele escolheu estar no teu lugar, porque aquela cruz era a tua medida, era a minha medida. Então, o pior Jesus já fez. O que você pode fazer é só a partir de hoje mudar a tua vida. Também disse que devemos buscar um acesso para não ter ninguém entre nós e o Espírito Santo. Esse acesso vai ser o acesso aonde não vai haver ninguém entre você e o Espírito Santo. Ela disse também, mude a sua vida, largue as mentiras e as mentiras pequenas. Em nome de Jesus, eu declaro a tua libertação. Eu declaro que com essas palavras que a pastora trouxe, tão fortes, tão genuínas, elas vinham de encontro ao teu coração e que a tua vida nunca mais venha a ser a mesma. Eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Esse encerramento desse culto, eu queria te pedir para que você colocasse a mão no teu coração e recebesse essa oração. Pai, eu quero te agradecer por este culto. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Obrigada pela ComuCP. Obrigada por cada pessoa que vai assistir essa palavra, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo Senhor, por essa conexão, porque tudo aqui é ao vivo, nada aqui é escondido, falsificado, tudo aqui é ao vivo. Então, às vezes tem uma falha ali, uma falha aqui. Às vezes nós não temos, Senhor, o equipamento que venha trazer uma boa conexão, não temos uma boa câmera, um bom microfone, mas eu creio que o Senhor vai resolver tudo isso, porque essa obra é tua, essa obra não é nossa, Pai, e nós te agradecemos por essa obra, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pelo YouTube também, Senhor, que nos proporciona a falar do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus, graças a Deus. Agora eu queria que você colocasse a sua mãozinha assim, ó, em forma de receber. Eu vou abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os membros do corpo de Cristo, do reino de Deus. E essa palavra venha te abençoar, essa bênção venha te alcançar. Em nome de Jesus, seja abençoado. Para a glória de Deus. Até o próximo culto. Não esqueça de curtir, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessa mensagem. Coloque aqui nos comentários o que essa palavra falou com você. Que você venha ser abençoado em todas as coisas que você venha fazer na tua vida. Coloque aqui no comentário, procura a gente. Se você quiser, se você precisar de alguma ajuda, nos procure, que nós vamos estar dando o nosso melhor para você. Ok? Um forte abraço e até o próximo culto, querendo Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.
vencemos.